Você pode ser um herói também comprando uma residência no refúgio da Vaulttech hoje. Por quê? Se o pior acontecer amanhã, o mundo precisará de americanos como você para construir um futuro melhor. Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Olá, ouvinte! Eu sou a Domênica e muitos medos estão sendo causados pelos episódios atuais do Perdido na Estante. Nós saímos de ETs para o desespero de Amanda e caímos no meu medo, que é guerra nuclear. A gente tá numa fase meio bad, né? Ou não, né? Porque as duas séries são boas e divertidas de assistir. O problema é a temática. É, só bad vibe, porém com a qualidade lá em cima. Pô, olha, eu tô muito orgulhosa, senhorita Amanda Barreiro, dos temas que a gente tá fazendo Perdidos nos últimos dias, porque tá incrível, esse material tá realmente muito, muito bom. Semana passada a gente falou sobre o problema dos 3 corpos e eu saí gritando pela internet que foi uma gravação maravilhosa e eu amei o episódio editado. Eu acho que o Ace arrasou nas músicas, ou eu arrasou na leitura dos textos e assim, foi muito legal. Que bom que você tá orgulhosa, porque assim, esse é o meu momento falando da série da minha vida, entendeu? Tá vendo? E esse é mais um episódio que a Amanda me obrigou a assistir pra poder gravar, entendeu? Como quem não quer nada. Ai, eu quero gravar sobre Fallout, mas quem que eu convido? Eu não conheço ninguém. E eu, nossa, tá bom, eu vou ver o piloto, tá, Amanda? Vou ver o piloto. Se eu gostar, eu te aviso. E aí eu terminei a série antes dela. Em, tipo, 20 minutos do episódio, mensagem da Domênica, né? Nossa, eu vou gravar com você. Foi exatamente de nada, isso. Tá bom, Domênica? Muito obrigada, Amanda Barreiro. Muito obrigada. Muito obrigada. Mas antes da gente falar sobre Fallout e como que esse episódio vai funcionar, bora dar uns beijos, amiga? Vamos. Tem beijo hoje, né? Eu tenho beijos, eu tenho muitos beijos, eu tenho mais de 100 beijos. Veja bem você. E agora? Caraca, você tá muito beijoqueira, meu Deus. É carnaval de novo. Carnaval chegou no Perdidos na Estante, porque esse beijo, na verdade, é um agradecimento aos 100 ouvintes / seguidores que seguem o Perdidos na Estante lá no Spotify e depois de ouvir pelo menos um episódio inteiro, tiveram o carinho e a dedicação de avaliar o nosso podcast, Amanda. E de 5 estrelinhas, nós estamos com a classificação 4.8. Olha só que legal. Que orgulho da gente, hein, amiga? Nossa, eu tô muito feliz com esse 4.8. Parece nota de prova, sabe? Tipo, 9.8, assim. Então, muito obrigada a cada um de vocês que ouve aí pelo Spotify, por outras plataformas e que ouve esse pedido que a gente faz e vai lá e avalia. Eu fiquei muito feliz quando eu vi 100 avaliações, assim. Poxa, eu fiquei muito feliz mesmo. Obrigada. E, aproveitando esses 100 beijinhos, eu quero dizer que caso você não tenha ainda avaliado o podcast no Spotify ou na sua plataforma favorita, dá tempo. Então, terminando esse episódio, você tem que ouvir pelo menos um episódio inteiro do programa e seguir ele na sua plataforma, no caso do Spotify. E aí você pode ir lá clicar no aplicativo do celular em avaliar. E aí você dá a notinha lá de 1 a 5 estrelinhas pro nosso podcast. Muito bem. E eu vou mandar um outro beijo também, porque eu falei que era mais de 100 beijos. E o meu outro beijo vai pro meu amigo Rodrigo Berton, que é esse meu amigo do qual a nossa amizade é baseada em 2 coisas. O grande carinho que a gente tem pelo amor da vida dele. No meu caso, né, o carinho. No caso dele, o amor pelo amor da vida dele, que é a Marina Kondratovic, que é uma ouvinte aqui do Perdidos na Estante também, assim como o Berton. E 2, que eu e o Berton, nós temos uma relação baseada em indicação de filme muito ruim que dá a volta e fica bom. E aí eu comentei
sobre Fallout e ele veio super, eba, eu quero ver o episódio. E aí ele falou que ele curtiu muito, então não é uma categoria de guilty pleasure ou de gosto duvidoso por aqui, mas ele me disse que viu a série e ainda não jogou o jogo. Eu também não, Berton. Olha aí, é nóis. Então, beijo pra você. Tomara que algum dia a gente crie vergonha na cara e jogue o jogo, que eu acho que deve ser bem divertido também. E você, Amandinha, tem beijitos para dar hoje? Eu tenho alguns beijos, na verdade. O meu primeiro beijo é tipo menção honrosa. E eu nem sei se essa pessoa vai ouvir esse episódio, mas eu preciso mandar um beijo pra um amigo de escola, de muito tempo, que eu já perdi até o contato, mas foi a pessoa que me apresentou o Fallout 2. E foi o primeiro jogo de RPG que eu joguei na minha vida no computador. Então um beijo, Alan. E assim, abriu meus horizontes pra esse tipo de história. E eu também tenho um beijo para os meus amigos David, Rafael, Luiz, Felipe e Vilmar. Valeu, Vilmar, você é 10. É muito bom poder compartilhar e comentar com vocês sobre as coisas que a gente gosta. Apesar de vocês não jogarem Fallout, deveriam, né? Mas tudo bem, né? Nada é perfeito. Gente, ser amigo da Amanda não é fácil, né, gente? Eu entendo, viu, galera? Eu entendo. Poxa vida, amiga, assim você queima meu filme. Amiga, jamais. Eu tô aqui pra declarar minha amizade por você e defender esse podcast apoiando o ouvinte, entendeu? É tudo junto. Entendi. Mas eu também tenho um beijo pro Êmico, que ouviu o nosso episódio do House. E foi um episódio incrível que a gente gravou com eu e Domênica, né? E também com o Baço, que a gente tira da geladeira de vez em quando pra gravar essas coisas com a gente. Quando a Domênica se empolga, assim, ela bota o Baço na história, né, Bdo? Uhum. E o Êmico comentou que faltou falarmos da ética profissional e pessoal discutida em House. E o que você achou dessa falta de ética profissional e pessoal do House, Êmico? Não é, Êmico? Diga você para a gente um comentário que você achou. Um beijo, Êmico. Obrigada pelo teu comentário. E comenta aí, comenta mais, vamos trocar, vamos conversar. É isso, Êmico. O Êmico é um querido também, ouvinte lá do Travessia, que é um dos podcasts que eu edito lá pra Central 3. E quando ele mandou esse recado, até troquei uma ideia com ele. Falei assim, a gente não falou diretamente, né, sobre essa questão da ética profissional e pessoal do personagem House e tudo que é discutido na série. E a gente deixou muito ali no subtexto, né, criticando bastante, falando, não siga o House. Se você tiver um médico que age como House, não vá nele. Mas eu entendi o ponto dele de que talvez seria interessante ter falado abertamente, né? Olha, ele é extremamente antiético, antiprofissional, ele é errado. Então aqui fazendo também o meia-culpa e obrigada pela dica novamente, Êmico, eu acho válido e estamos reiterando com todas as palavras. O House é um ótimo personagem, a gente ama aquele vilão, mas ele não é uma boa pessoa e tudo que ele faz é errado, gente. Não sejam como House. Menos os diagnósticos. O problema são os métodos para ele, né? Não os diagnósticos em si. Exatamente. Muito bem. Fallout é o nome dado às partículas radioativas decorrentes de uma explosão nuclear. E é também o nome da adaptação pós-apocalíptica original Amazon Prime, de 2024. Produzida por Jonathan Nolan e Lisa Joy, os produtores de Westworld, entre outros, em conjunto com a Bethesda Games Studio, detentora da propriedade intelectual dos jogos e atual desenvolvedora. Acompanhamos então a protagonista Lucy McLean, interpretada por Ella Purnell, uma residente do Refúgio 33, em uma jornada pelos ermos à procura do pai, que foi sequestrado durante uma invasão. Lucy encontrará importantes aliados e temidos inimigos. Precisará enfrentar o choque, o nojo e o medo ao conhecer uma sociedade que está pronta para fazer o que for necessário para sobreviver. Os eventos da série ocorrem no ano de 2296, mais de 200 anos após a Grande Guerra Sino-Americana, que devastou os Estados Unidos com explosões nucleares. Felizmente, os cidadãos mais privilegiados foram salvos do impacto pela empresa Vault-Tec, que construiu vários refúgios, vaults, à prova de radiação para aqueles que reergueriam a América. Vale dizer que Fallout é uma sátira que utiliza humor ácido e cenas de violência explícita. A primeira temporada estreou em 10 de abril de 2024 e conta com 8 episódios que variam entre 45 minutos e 1 hora. A segunda temporada já está confirmada.
Beijos dados, gente. Dados de assistente apresentados. Vou explicar pra vocês agora, como eu prometi alguns minutos atrás, sobre como vai funcionar a estrutura desse episódio. Porque eu sei que a gente tá bem em cima com Fallout, já que ela estreou alguns dias atrás, né, algumas semanas atrás. Então talvez você não tenha ainda terminado de assistir. Então vamos com calma. Esse episódio, pensando nisso, foi pensado em 2 etapas, né, em 2 partes. A primeira parte vai ser um bloco enorme, metade do episódio provavelmente, onde nós vamos ter discussões a respeito do que é, sobre o que é, quem são os atores, etc e tal, numa análise sem spoiler de questão narrativa dos acontecimentos. E depois, num segundo momento, a gente entra de verdade nessa história e aí a vida acontece, né? Aí é festa, feijoada, carnaval, pipoca, aí a gente abre nossos corações e fala sobre tudo, inclusive com spoilers. Esse é meu acordo com a Amanda, espero que isso seja válido pra você que não assistiu ainda a série. Conheça o porquê que a gente assistiu e a gente já tá declarando que gostou bastante, né? Mas sem justificativas muito profundas. E que depois que você assistir, ou se você quiser continuar ouvindo, você volte pro bloco 2 para saber o que a gente achou de demais nessa série, com as nossas análises com sinopses. É isso. Mas assim, o que você pode dizer pro ouvinte, já que você não jogou e você não sabia absolutamente nada sobre Fallout, porque essa foi sua frase pra mim, né? Nunca ouvi falar. Sim. Como é que você explica da visão de uma pessoa que nunca tinha ouvido falar sobre o que é Fallout? Olha, na versão post em rede social, eu diria que é uma série boa, o que já é motivo suficiente pra você parar de consumir coisa ruim e assistir, porque ela é muito divertida, né? Ela me chamou muita atenção, assim, em linhas gerais, antes de eu apresentar a sinopse, por ser uma história com uma narrativa muito bem contada e com um ritmo muito gostoso de assistir. E ele tem isso que a Amanda comentou, de você dar o play em um episódio, quando você vê, para e pensa, vou beber uma água, mesmo prestando muita atenção ali, já passou meia hora do episódio. Aí você fala, gente, passa muito rápido, porque ela te envolve. E fazia um tempo que eu não achava uma série que fazia isso comigo, sabe? Isso também que raridade, né, nas formas como a gente consome audiovisual hoje em dia. Tendo dito isso, e considerando que eu nunca tinha ouvido falar de Fallout e, confesso, fui dar o play com preconceito e preguiça, tá? Confesso, eu estava errada. E não me arrependo de ter dado play. A história começa em uma festa infantil onde nós temos um boiadeiro chamado Cooper Howard, junto com a sua filha, que deve ter ali, imagino eu, próximo a uns 9, 10 anos. E esse cara tá em cima do cavalo lá fazendo várias manobras de entretenimento para crianças dessa festa. E logo ali no começo, a gente já percebe que algo deu muito errado na vida dele, porque ele era uma pessoa famosa que agora vive de bicos em festas infantis. Eis que do mais absolutamente neida, nós entendemos, né, pelas roupas, pelo estilo de decoração do ambiente, que essa série se passa nos Estados Unidos da América, ali na década de 1960, o que significa, para você que talvez não se lembre das aulas de história ou ainda não tenha tido esse conteúdo, de que nós estamos no meio da Guerra Fria. E daí vem meu medo, porque ocorre, de fato, explosões de ogivas nucleares nessa história. Bem, Cooper Howard foge com a filha dele, e a partir dali, a série já corta logo no início, dando um espaçamento de mais de 200 anos que se passaram desse evento de quando as ogivas nucleares explodiram para o ambiente que a gente tá. E de repente a gente se vê diante de uma menina muito inocente chamada Lucy, que está apresentando para 3 pessoas que usam roupas iguais a ela, as suas condições físicas e mentais para que ela seja, e aí eu pensei, aprovada em uma vaga de liderança, uma vaga de emprego. Não, senhoras e senhores, e cenouras. Ela quer um marido. E ali já me pegou, sabe? Eu falei, gente, o que tá acontecendo nesse negócio? E aí nós temos o início mesmo da série, onde nós vamos acompanhar a Lucy, que é obrigada a sair do seu refúgio, que é o refúgio 33, que aí você logo já entende de início na série de que é um desses bunkers que provavelmente está sendo ocupado desde aquele evento de 1900
1960 e lá vai alguma coisa que eu comentei lá no começo, né, da festa onde o Cooper Howard estava com a filha dele lá trabalhando, e ocorre um evento na história da Lucy que faz com que ela tenha que sair desse reduto de segurança e ir para a superfície da Terra, onde tem o quê? Isso mesmo, radiação e pessoas perigosas e o mundo inteiro para ela explorar, ela que viveu, né, totalmente reclusa. E dali a história continua e vão surgindo outros personagens que também são muito importantes e que fazem parte desse universo todo. Então, em resumo, Fallout é uma história que se passa numa realidade paralela nossa, que pega esse acontecimento, né, esse medo da Guerra Fria, quando essas ogivas de fato são lançadas. Aparentemente aconteceu um grande problema entre uma discussão se é no planeta Terra ou se é só nos Estados Unidos, e nós acompanhamos de início a Lucy e o irmão dela, que fica no refúgio, como que as coisas vão rolando, e surgem outros personagens também que são muito importantes, que aí tem suas próprias histórias dentro desse universo, que aí a gente entende que tem uma ordem de cavalaria em cima da Terra, que é feita para organizar, né, as milícias e a população. Aí a gente entende que tem grupos rebeldes, obviamente, a gente conhece pessoas que estão, enfim, totalmente desgraçadas da cabeça de saúde, que vivem na superfície, e aí vários questionamentos vão sendo formados enquanto a gente vai conhecendo essas personagens e o que vai acontecendo com elas, com foco muito no que a Lucy vai fazendo na evolução desse personagem. Agora, uma coisa muito interessante que você falou é que o Fallout trabalha com retrofuturismo. Então, isso significa que a impressão que você teve ali da década de 60, na verdade, o primeiro bombardeio ocorreu em 2077. Olha lá, ó. Nessa realidade paralela, a Guerra Fria teria se estendido tanto que chegou até ali, com aquela tecnologia que a gente vê na série. Então, é muito interessante como eles trabalham com essa ideia de, ao mesmo tempo, é algo retrô, mas eles têm tecnologias que são muito avançadas, até mesmo pro que a gente tem hoje. O interessante é que, assim, eu acho que a série engana a gente, né, no primeiro episódio, porque quando a gente vê uma festa infantil com pessoas usando roupas da década de 60 e a gente não tem nada de tecnológico, super, ultra, mega futurista que poderia indicar que é depois de 2000 alguma coisa, né? A gente tem as mulheres com aquelas vestidinhos, né, típicos de época, os cabelos, tal, os caras também. Aquela TV pequenininha, tubo e tudo mais. Exatamente. Que, assim, não tem nada de mega futurista por enquanto, né? Não sabemos como é que vai ser daqui, enfim, 60, 70 anos em diante em questão de tecnologia e roupas, mas o que a gente tem na linha da história da humanidade hoje, isso é passado. Apesar que a onda retrô também tá em alta, né? Então, eu acredito, Dô, que é proposital mesmo pra gente ter esse clima de iminência de uma guerra que vai acabar com o mundo, que as pessoas desenvolveram essa paranoia ali depois da Segunda Guerra Mundial, né? Que houve as detonações de bombas nucleares pela primeira vez. E o jogo brincou com essa realidade alternativa, levando esse medo ao extremo, a ponto de realmente existirem, né, outras detonações no futuro. Então, meio que eu acho que essa estética antiga, retrô, é pra mostrar como a cabeça das pessoas ficou presa naquele momento da história. Essa mentalidade muito conservadora e muito de ver inimigos em todos os lugares, etc. É interessante porque logo do início eles já estão falando, né? Os comunistas, os capitalistas, teve uma guerra recente onde os capitalistas foram matar comunistas. Então, como a gente só tem essa passagem de tempo mesmo, que é 200 e tarará anos depois, a gente cai nesse ano 2200, alguma coisa que você falou, no início a gente tem uma sensação que a gente tá na década de 1960. Só que é 2,77, a série se passa em 2,296. Pra mim, ela se passa em 1960, gente. É isso, tá? Olha, eu sei que é um monte de fantasia, mas no meu coração de historiadora começou na década de 60, sinto muito.
Mas é bem interessante mesmo essa colocação que você faz, Amandinha, da questão retrofuturista, porque essa crítica, né, da guerra que se estende, dessa luta, né, e dessa discussão sobre o capitalismo versus o comunismo, isso é uma realidade paralela, é um assunto muito importante dentro da série, que é muito bem explorado, de uma maneira muito natural e muito boa na narrativa, do qual a gente não vai discutir agora no início, porque a gente vai falar mais abertamente no decorrer do episódio, na parte com spoilers. Mas ela é muito bem construída, né? E eu acho que visualmente fica muito bonito. Eu não sei como é que é a sensação de estar jogando e vendo esses personagens, sabe? Se já fica claro, se aparece lá um letreiro, ano tal, e essas pessoas vestidas, né? Os bonequinhos vestidos como se fosse 1960. É assim? Uma curiosidade é que no Fallout 4, que é o penúltimo jogo lançado, você inicia o jogo exatamente no momento ali que está o Howard Cooper. Batem na sua porta e você, na verdade, é um residente do Vault, você comprou uma vaga nesse refúgio, e eles batem lá na sua porta e vamos correndo, não sei o que, vai acontecer agora e tal. Então você tem ali aqueles cabelinhos cheios de laque, aquela coisinha bem anos 60 mesmo. A mulher com aventalzinho. Então é a própria estética do jogo mesmo. Isso, é a estética do jogo. A trilha sonora, inclusive, essa trilha sonora que é o rock and roll, o rockabilly, aquela coisa meio country também, né? É exatamente assim no jogo também. Saindo desse episódio, procura aí, sei lá, no seu tocador de música, Spotify, Amazon Music, YouTube Music, enfim, Deezer. Procura lá a playlist de Fallout, porque as músicas são espetaculares, elas são muito boas, assim, eu super me identifiquei. Nossa, a trilha sonora é simplesmente incrível e dá todo esse tom de retrofuturismo mesmo. Você se sente, né, na década de 60, aquelas músicas de rádio, aquela coisa que os cantores tinham que ir na rádio cantar ao vivo. Ó, loucura pensar que isso existiu, né, gente? E assim, pouquíssimo tempo atrás, né? Pois é, tecnologicamente falando, historicamente falando, isso foi ontem. Aí a gente volta pro episódio da semana passada da Sophon, né? Ou, enfim, do Sophon, da Sophon, sei lá. A identidade de gênero de Sophon, né? Enfim, mas da personagem Sophon falando, né? Como que a humanidade avançou muito rápido em questão de tecnologia. E, tipo, é isso, né? A gente fez saltos absurdos mesmo, para o bem e para o mal. Assim, a tecnologia evoluiu. O problema é que a gente faz de uso dela. E uma coisa, Amanda, que me pegou muito, e eu não sei se quando você começou a jogar o jogo você teve essa sensação, é que me marca muito, logo na primeira cena, que, enfim, né? Quando acontece a explosão, e aí o Cooper Howard pega a filha dele pequena, sobe lá no cavalo e vai correndo, tem uma cena pequenininha, assim, minúscula ali, no meio disso, né? Então tá lá a ogiva explodindo, ele catando a filha, e aí mostra um baita de um desespero das pessoas que seriam esse sonho americano, a família ideal americana, que tava lá comemorando a festa dos seus filhos e tinham tanto dinheiro ao ponto de chamar, né, esse astro em decadência pra fazer esse trabalho. E aí um deles vai lá pro bunker, então é interessante porque já te mostra que, olha, essas pessoas estavam preparadas para isso acontecer, então isso era um medo real daquela sociedade. E aí um dos convidados, né, que eu não sei se era vizinho, se era amigo, que tipo de relação que eles tinham, porque não dá pra saber, mas era alguém importante, porque eles estavam conversando minutos antes, falando mal do Cooper Howard. Ele fala, deixa eu entrar, e o cara empurra ele e fala, não, você não cabe aqui. Ou seja, ele tá condenando alguém que ele vê como ele pra morte iminente, sabe? E isso já mostra uma diferença muito grande, né, desses papéis e como que a sociedade se comportava. Desde o momento que a filha do Howard pede um pedaço de bolo e a criança tá do lado de fora, gente. O que custa dar um pedaço de bolo pra pessoa, sabe? Pra criança. O problema não é só, nesse caso de segurança, dessa galera com relação ao Howard, que é um decadente, e a filha dele, que não é uma pessoa branca. É também com os outros. Porque eu tenho que proteger somente a mim, entendeu? A minha vida é mais importante que a vida de todo mundo. Cara, essa cena me marcou demais, me pegou demais. E aí a gente corta e cai naquela maluquice que é a Lucy dando a entrevista e eu, o que tá acontecendo aqui, sabe? A gente cai numa peça de casamento depois, sabe? É muito interessante porque isso é pra dar o tom da narrativa de vamos falar sobre seres humanos tendo reações que na verdade são muito humanas, não no sentido positivo da palavra, mas sim nessa coisa do egoísmo humano, do instinto de sobrevivência, do
eu tenho que vir primeiro. E também ali já coloca uma crítica bem contundente na questão do capitalismo e desse American Dream, de colocar ali os pioneiros, porque o pessoal do refúgio é como se eles fossem uma recriação dos pioneiros da América. E aqui eu tô fazendo aspas, mas vocês não conseguem ver. Nem eu, no caso, gente, nem eu. Nem você, amiga. Mas, na verdade, eles são pessoas egoístas. Tem esse otimismo, essa positividade tóxica, e eles são, na verdade, muito egoístas. Eles são babacas, eles são capitalistas, elitistas. Sabe? Eles são American Dream literal, assim, sabe? Nada de bom vem dali, não. Sabe? Exatamente. Apesar de eu acreditar ser algo muito didático, a gente às vezes precisa falar o óbvio. Pra deixar bem claro que a série Fallout como um todo, não só a série do Prime, mas toda a série de jogos desde 97 até 2024, é uma crítica a essa sociedade, ok? Não é pra dizer que o American Dream é bom. Na verdade, é muito o contrário. Sempre foi uma narrativa extremamente crítica. É uma crítica, e eu acho bacana que na série isso é feito muito aos poucos, sabe? E a própria narrativa dos acontecimentos dos personagens, ela vai meio que te colocando num jogo. Quem será que é o vilão? Quem será que tá certo? O que será que tá acontecendo? É bem legal isso. Pensando aqui em termos técnicos, me chama muita atenção como ela é uma série muito colorida, né? Muito viva em cores. E isso dá tudo um ar muito mágico, muito infantil, muito bonito. Principalmente quando a Lucy tá em cena. Porque é ela que vê tudo, né? Com esse recanto de perfeição. Sim. Então, assim, tá, sei lá, no meio de uma cena com um monte de gente morrendo. E aí tá lá, tipo, tudo super mega colorido, quase infantil. Quase como se você tivesse protegido naquilo e aquilo fosse um conto de fadas. E, assim, chega a ser um pouco macabro, porque... Sim. Nos lugares mais terríveis, você tem lá, assim, por exemplo, um adesivo de parede com balões coloridos. E, assim, a chacina acontecendo. E aí tá tocando uma musiquinha feliz enquanto isso tudo tá acontecendo. Que eu acho que é justamente pra colocar esse ponto de, olha, essas pessoas não estavam esperando por isso, né? Isso é como essas pessoas veem o mundo, né? E não o mundo delas, elas veem o mundo todo. Essa percepção de mundo que elas têm. E aí a série, aos poucos, ela vai mudando isso. E mesmo na cor, a cor é uma coisa que me chamou muita atenção, porque quando a Lucy tá na superfície, todas as cenas dela são super saturadas em cores super vivas, como eu disse, e dos outros personagens, que a gente já vai começar a falar deles, não são tão coloridas, né? São mais tensas, não chegam a ser frios, né? Não são cores frias, mas são um pouco mais passível, assim, de uma possível realidade. Assim, não chove naquele lugar, né? O planeta perdeu a capacidade de chover, é tudo um sol maravilhoso. Até porque a água é dificílima de se conseguir, né? Inclusive a água pura, pior ainda. No fim do mundo não existe água. Fallout é uma série de jogos eletrônicos de RPG pós-apocalíptico que teve seu primeiro lançamento em 1997, pela Black Isles Studio Interplay Entertainment. Em 2004, os direitos foram adquiridos pela Bethesda Studios, que então produziu Fallout 3, Fallout New Vegas, este desenvolvido pela Obsidian Entertainment, Fallout 4 e Fallout 76, bem como expansões e DLCs e jogos paralelos para outras mídias. Todos os jogos são ambientados nos ermos, ou o que restou dos Estados Unidos pós-guerra nuclear, porém sempre com protagonistas diferentes e com uma passagem temporal entre um jogo e outro. Os jogos possuem uma base de fãs mais do que consolidada e são famosos por discutirem temas complexos e apresentarem difíceis decisões morais. Os dois primeiros jogos são, inclusive, considerados entre os melhores do gênero, além de serem uma referência para os games até hoje por terem introduzido vários elementos inovadores à época. O desafio em transportar Fallout para a televisão, sem consoles, era justamente conseguir envolver o espectador de tal forma como se ele estivesse dentro do universo dos games, mas ainda assim conquistar aqueles que nunca jogaram a franquia. O resultado? Estima-se que a série da Amazon Prime tenha alavancado as vendas dos jogos em 7.500% na Europa, tornando a série mais bem vendida de todo o continente, conforme o site Game Industry. Além disso, a adaptação acumula 94% de avaliações positivas da crítica especializada no agregador Rotten Tomatoes e 88% de aprovação da audiência em geral.
Amandinha, eu confesso pra você que o que me fez dar o play no primeiro episódio foi a participação do Walton Goggins. Porque eu abri lá o IMDb quando você falou de Fallout e eu... tem o Walton Goggins. E assim, o Walton Goggins é o Cooper Howard, que é justamente esse primeiro personagem que aparece no Fallout. E aí, por ele ser o primeiro personagem, eu já pensei, nossa, ele é super importante, que legal, gostei. E eu gosto muito dele, porque ele tem 2 personagens que... são 2 personagens, assim, que eu amo de paixão. A primeira personagem é a Venus Van Damme, que é de Sons of Anarchy, que é uma personagem muito importante, né? É uma mulher transexual que ele interpreta. Na verdade, é uma travesti. Não é uma mulher trans, é uma travesti. E o segundo personagem que ele fez, que me marcou muito, é um personagem chamado Boyle, que é da série Justified, que também é baseado em livro, também é uma adaptação, que um dia eu pretendo trazer aqui por Perdidos na Estante, porque Justified é uma série muito, muito boa. Desde que eu te conheço, você fala isso. Não é? Nossa, eu quero, gente, eu quero. Mas assim, o problema do Justified, até pra quem quiser se aventurar aí, gosta da série, enfim, quero ler o livro também, ele é baseado num livro que chama Fire in the Hole, só que ele só tem inglês. E é naquele precinho super bacana, em dólar, sabe? Um baita de um livrão gigantesco. Aí eu não tinha capacidade, né, de ler em inglês na época. E eu já penso muito se compensa pagar ou não. Mas em algum momento eu vou me embarcar, entendeu? Em algum momento eu vou aceitar que eu quero ler. E aí eu vou começar a ler e não vou terminar. Mas aí eu vou assistir a série e vou gravar. É isso que vai acontecer. Esse momento vai chegar no Perdidos na Estante. O momento que a série Justified será colocada aqui no Perdidos na Estante. E aí, continuando a assistir, amiga, de repente me aparece o Kyle MacLachlan. Eu acho que é assim que se fala o nome dele. Se estiver errado, me desculpem. Que ele interpreta o pai da Lucy e do Norm. E esse cara, Amandinha, ele só faz personagem pra mim que é FDP. E de repente, eu vi ele no papel bom. Ele tá lá, casando a filha. Eu falei, gente, vai ser o momento de eu ver esse cara fazendo um personagem bom. Que legal. E eu gosto muito dele porque eu assisti Desperate Housewives, que é uma das minhas séries favoritas. Sim, gente, eu sei. Eu gosto de novelas dramáticas familiares, tá? Aceitem. Ele faz o personagem Orson Rod, que é casado com a Brie durante um tempo. E eu acho ele um ator, assim, espetacular. Então me chamou a atenção, porque eu olhava pra cara dele e pensava, eu não posso confiar nele, mas as ações do personagem estavam sendo boas. E eu falei, ok, vou continuar assistindo. Aí na sequência me aparece um cara que é pouco conhecido pelas pessoas, que é o ator Zack Cherry, que ele interpreta Woody Thomas. E ele faz uma série chamada Severance, que aqui no Brasil é traduzida como Ruptura, na Apple TV, que é uma série muito boa, que eu, assim, indico demais que você assista, que outras pessoas assistam, se ainda não assistiram. É uma série muito boa. E pra fechar nisso tudo, tem ainda a Sarita Choudhury, que é a Moldaver. E ela faz um papel de uma moça super empoderada, assim, super chique, super maravilhosa, na série And Just Like That. O papel dessa atriz nessa série se chama Sina Patel, e ela é uma melhor amiga da Carrie. Então, assim, ela tá muito maravilhosa no And Just Like That, então me chamou a atenção. Eu falei, nossa, gente, a menina de lá. E aí, de repente, eu tô assistindo né, no segundo episódio, e aí me aparece o Michael Emerson, que é o Wilzig, na série Fallout, que é um personagem muito importante, com uma participação não muito extensa, porém fundamental. E ele é ninguém mais, ninguém menos que o Finch, do Person of Interest, que também é uma série muito, muito boa. E pior do que isso, gente, ou melhor do que isso, trazendo o Finch de volta para os nossos corações, ele tem um doguinho amarelo, sabe? No meio do fim do mundo. E aí, como é que você não assiste uma série com um elenco desse, Amanda? Me fala. Tudo isso pra dizer que você se apaixonou pelos atores, Domênica. Não, tudo isso pra te dizer que eu comecei com um ator e assim, a série me abraçou e o que começou, né, me chamando atenção pelos atores e atrizes, de repente a série me abraçou e eu fiquei. Entendeu? Foi isso que aconteceu. Essa série é minha e vou defendê-la até o final, mas o elenco, gente, é um diferencial. E eu acho que o fato do elenco ser um elenco tão bom, tem outras pessoas muito boas lá também, mas o elenco, ele é de peso, e por ser um elenco de peso, eu acho que isso torna a série muito melhor e mais prazerosa de ser assistida também. Agora, você foi assistir só porque é uma adaptação de jogo, né, amiga? Simples assim, direto e objetivo. Direto e objetivo, amiga, mas eu vou te falar uma coisa. Eu tava com a pior expectativa do mundo. Eu tenho motivos, né? É muito difícil uma adaptação de jogo dar certo. A gente teve ali The Last of Us, beleza, foi incrível. E a gente tem alguma, assim, uma ou outra, poucos exemplos. Mas tem
tantos exemplos negativos que a gente tem medo, né? Eu não quis criar aqui expectativa não, sabe? Eu acho que é a melhor coisa que existe. Eu não criei expectativa. Tanto que lançou e eu não corri pra assistir. E aí, um amigo meu veio falar comigo, você vai assistir Fallout? Aí eu falei, olha, eu vou. Daqui a pouco eu vejo. Aí ele também nunca jogou. Aí daqui a pouco vem ele. Já tô no 2. Tô gostando. Ué. Aí eu comecei a dar uma procurada e eu vi tantos elogios. Isso era, sei lá, na sexta-feira. No dia seguinte do lançamento, eu comecei a ver tantos elogios que aí eu já fui ficando meio inquieta pra assistir. E aí a gente combinou aqui a data de gravação e tal, eu comecei a ver. E eu falei, gente, o que eu tô assistindo? Não, tô me deixando sonhar. O fã sofre. O fã sofre. Mas, sinceramente, eu terminei o último episódio dando gritinhos aqui em casa. De verdade. Eu entendo. Porque, putz, que experiência incrível. Incrível. Eu tenho um ponto negativo com relação à série como um todo, que é essa questão de serem episódios muito longos, né? Então, acho que os 2 primeiros têm mais de 1 hora, os 2 ou 3 últimos também tem mais de 1 hora, e os do meio tem ali em torno de 45 minutos. E aí eu olho e falo, nossa, sabe, tipo, qual que é a diferença de 10 episódios de 40 ou essa divisão maluca? Eu entendo. Eu não senti que eles se estenderam muito na hora que eu tava assistindo, sabe? Eu também acho, Amandinha, eu concordo totalmente com você, eu não acho que ele é mal utilizado esse tempo, entendeu? Que é mal distribuído, pelo contrário. Eu nem sei, apesar de estar falando aqui, né, se fossem 10 episódios, se a divisão dos temas ficaria legal, entendeu? Porque ela é muito redondinha. Mesmo assim, 1 hora de episódio demanda que você organize aí o seu tempo e tenha bastante tempo pra assistir. Muitas vezes a gente não tem. Eu tive a sorte que essa série saiu depois que eu já tinha terminado o meu curso lá na USP para poder sentar à noite e assistir. Se fosse 1 semana antes esse tema, eu já não ia conseguir assistir porque eu não ia ter tempo hábil para fazer. Enfim, é um modelo que dá certo. Mesmo assim, estou reclamando, mas assisti, adorei, amei, e é isso. Assim, pra não dizer que a série é perfeita... Tem umas galhofa, né? Tem umas coisinhas ali, mas até que dá pra passar. Agora, eu tenho uma crítica que eu só vou fazer daqui a pouco, quando a gente falar com mais liberdade, porque já é mais no sentido de conteúdo ali, uma coisa mais spoiler. Mas, assim, de resto, eu tô extremamente satisfeita e, como fã, orgulhosa de ter visto a minha série aí, minha série de jogos, uma das minhas favoritas, tão bem retratada em tela. E você tá ansiosa pela segunda temporada? Também não quero criar expectativa, mas... mas sim, especialmente o final, as últimas cenas, que eu não posso comentar aqui ainda, mas já indicaram um local ali no mundo Fallout que eu sou apaixonada, então eu fiquei muito empolgada. Ai, que legal, que legal. Eu imaginei que tinha alguma coisa assim, sabe, de easter egg pro jogador e pra jogadora. Eu fiquei muito ansiosa e confesso que estou ansiosa. E aí eu estou ansiosa / com medo da segunda temporada. Porque uma coisa é você assistir uma série sem estar com expectativa nenhuma, sem saber o que esperar. Outra coisa é você voltar no segundo ano, né? Na segunda temporada já tendo uma ideia. Então, exato. Eu quero assistir, mas eu estou com medo do que eles possam fazer. Sabe? Que é muito comum, né? Isso a gente fala muito aqui no Perdidos, que às vezes a segunda temporada não rola tão legal como a primeira. E eu duro que assim, muitas vezes não rola tão legal porque eles mudam algumas coisas na estrutura que são as coisas que a gente gosta do original, sabe? Eu sinto muito isso, né? Talvez uma tentativa de inovação, às vezes porque tem mais dinheiro dentro do estúdio da produção. E aí vão testando coisas que eu olho e falo, não precisa testar nada, só continua como se você estivesse escrevendo a história tudo junto, sabe? Mas eles mudam, né? Então eu tô com um pouco de medo nesse sentido, mas eu saí de lá falando, nossa, eu queria a segunda temporada agora, sabe? Se tivesse, eu teria assistido, assim, eu teria maratonado tranquilamente. Bom, Amandinha, na série, como eu disse, a gente acompanha a Lucy, mas também tem outros personagens que são muito importantes, né, e que eles vão surgindo aí no decorrer dos acontecimentos da história. Entre esses personagens nós temos o Necrótico, que é uma palavra muito difícil de se falar. Eu chamo de Ghoul, que ele é um morto-vivo, que faz parte daquele universo de Fallout. Se ele fosse um
Um personagem de RPG, gente, ele seria um morto-vivo. Nós temos o Maximus, que ele é o escudeiro de um cavaleiro dessa ordem aí, enfim, maluca de colocar ordem em tudo. Aí você entende se isso é igreja, se isso é fascismo, se isso é milícia, de acordo com a sua interpretação, né? Vou deixar aqui livre, mas eles são responsáveis por colocar a ordem, eles são essa organização paramilitar nesse universo. Nós temos o Norm Maclean, que é o irmão da Lucy, que ele continua ali dentro do refúgio, então ele é um personagem muito importante pra gente entender o que tá acontecendo dentro do refúgio, enquanto esses outros personagens estão na superfície. E nós temos outros personagens também que são aí, né, enfim, decorrentes da história, que eles chegam e vão. Eu quero saber de você, Amandinha, é se algum desses personagens existe no jogo. Não existe nenhum desses personagens no jogo. Não acreditou? Não existem. Na verdade, essa é uma das melhores coisas que eles puderam pensar em fazer com essa narrativa. Porque cada jogo tem uma narrativa separada. Todos se passam no mesmo lugar, todos têm esse tema em comum. Tem alguns easter eggs entre um e outro, tem algumas referências, mas você não tem participação ativa de personagens de um e do outro jogo, até porque se passam em regiões muito diferentes e tal. Por exemplo, no jogo você pode ir caminhando e tudo mais, e você tem aquele dispositivo que eles usam no braço, sabe? Que é o Pip-Boy. O relógio inteligente deles, a Smart Fit. E você pode ficar ouvindo rádio. Então, tanto você pode ouvir música, que é aquela trilha sonora maravilhosa, quanto você pode ouvir notícias. E aí, às vezes, você pega uma notícia de uma outra cidade, você tem alguma referência de jogos antigos, anteriores. Mas você não interage, de fato, com personagens passados. E a série, como ela assumiu isso de trabalhar como se fosse um jogo, também tem todo um contexto ali único para a série. Apesar dela se encaixar completamente nos eventos canônicos da série de jogos. Tanto é que a produtora dos jogos eletrônicos, que é a Bethesda, tá completamente envolvida aí nesse projeto. Então, o Fallout está dentro da linha temporal do jogo e todos os eventos são canônicos mesmo. Mas você não tem esses personagens. Agora, só uma coisa que é interessante é que as facções estão no jogo. Então, isso, por exemplo, que você falou da Irmandade do Aço, por exemplo, está no jogo. As cidades, os locais estão no jogo. Você vai ter necróticos no jogo, mas você não vai ter... aquele necrótico, exatamente. Tá? E só uma questão que os necróticos não são mortos-vivos, exatamente. Eles são mutantes. Sim. Nesse universo aqui, eles são mutantes. Eles sobreviveram à radiação e eles foram transformados, né? É uma interpretação interessante essa, né, que o jogo faz, e eu usei o exemplo do morto-vivo para mostrar que, na verdade, ele não é humano, né, como a gente entende os humanos. Sim, e a aparência dele é de zumbi mesmo. Isso, e existem outras criaturas ali que também são claramente mutantes, vindos da radiação, que eu imagino que no jogo sejam monstros que você tem que enfrentar. A série coloca alguns, por exemplo. Alguns sim. Não todos, alguns são pacíficos, assim como, por exemplo, aquele que eles encontram logo no começo. Ele é um necrótico pacífico. Ele tá sofrendo... Qual? É um necrótico que eles encontram que ele está se transformando em feral. Ah, o necrótico mesmo, que é igual ao Gol. Porque eles podem perder a sanidade, né? A tendência é que eles percam a sanidade. E com isso eles viram seres irracionais e eles vão atacar a qualquer momento, sem explicações, eles simplesmente vão querer se alimentar. É, uma coisa interessante essa questão do tempo, né, e como que o uso da radioatividade está presente em toda a série, né, começa com a explosão, imagino que no jogo também tenha isso, com base no que você falou, principalmente do Fallout 4. Sim, do Fallout 4 sim. A radioatividade é uma coisa importante, e é interessante ver como toda a história é baseada, na verdade, na relação que as pessoas têm de lidar com a radioatividade, né? Seja ingerindo ela, por exemplo, e abraçando ela, seja renegando ela, seja fugindo dela, seja se protegendo dela dentro de refúgio, enfim. O tema principal aí é essa relação humana, normalmente todas essas obras, né? Mas a partir desse universo que precisou lidar com a questão da radioatividade. Eu acho bem interessante. Eu não esperava, de fato, que os personagens da série estivessem nos jogos. Eu imaginei que eles eram uma representação de classes de personagens do jogo,
jogos NPCs, ou talvez personagens que você pudesse escolher pra jogar, entendeu? Por exemplo, eu quero jogar com o Necrótico. Não. Você sempre é humano. Interessante, olha aí. Na maior parte dos jogos, você é uma pessoa que saiu do refúgio. No 2, não é o caso. No 2, você vem de uma aldeia indígena, de um povo originário ali dos Estados Unidos, que teria resistido. No New Vegas, você não tem nada a ver. O New Vegas é bem depois da explosão. Eles passam em 2281. Então, pertinho dos eventos da série, e você é um mensageiro. Legal. Eu achei que tinha opção de escolher, sabe? Se você queria ser da Irmandade do Aço, se você era do Refúgio, Não, achei que tinha como escolher. Essas facções você encontra. Tá. Eles são NPCs, né? Eles são NPCs. Interessante, Amanda, interessante. Achei legal. E gosto como na série, de fato, tudo acontece a partir da Lucy, que é como no jogo. E antes da gente ir pra parte de spoilers em si, eu tenho que dizer também que eu gosto muito de como a série coloca itens que claramente são de jogos e cenas, enquadramentos, que eu imagino que pra quem jogou deve ser uma baita de uma referência, uma delícia de ver, sabe? Como, por exemplo, você tá super doente, aí tem um item mágico, sabe, que é feito e que vai resolver. Ou você tá lá morrendo, e aí você toma lá um remedinho e melhora. A cena do casamento, em que ela leva aquela facada na barriga, isso é logo no começo. São as primeiras cenas ali, né? Os primeiros 20 minutos da série. E o Bruno, meu marido, né? Ele olhou assim e falou, que mentira, essa mulher tinha que ter morrido com essa facada aí. Aí eu virei pra ele e falei assim, nada que um Steam Pack não resolva. Exatamente. Momentos depois, ela procurando ali a caixinha de primeiros socorros, pegando o Steam Pack, que é essa injeção que eles tomam, que é como se fosse uma poção de cura, mas ali é uma injeção. E tá tudo resolvido. Assim como a Lucy, né, e outros personagens, enfim, é um jogo onde eles vão andando e vão lutando e tem sangue, né, é muito violento, inclusive. Muito violento. Muito sangue. Muitos pedaços de corpos. Nossa, muito. Amo, gente, amo. E aí... O que acontece? Eles ficam com a roupa toda detonada. Eles entram no lugar ou cortam o episódio, eles estão com a roupa perfeita, sabe? Igualzinho acontece em jogos antigos, né? Que você desligava o videogame, voltava, o personagem ganhava um guarda-roupa novo, sabe? Então, assim, tem que lembrar que é uma série baseada em jogo, né? Você não vai ter uma realidade. E, assim, dentro desse mundo, gente, que claramente é ficcional, esses itens são muito legais. Eu achei muito bacana como eles colocam isso, sabe? Na série de uma maneira super natural. O que eu gostei muito nesse sentido é que a série não te pede desculpa por ser assim. Ela não fica tentando te explicar o que é isso. Tá ali na tela, eles confiam que você vai entender. E segue o baile, assim como tem uma cena, que eu não vou me lembrar em qual episódio é exatamente, mas é uma tomada que tem assim de cima, que a gente vê lá embaixo, assim, os dois personagens de frente pra um prédio que eles vão entrar e tem uma marca no chão. E o posicionamento disso, eu olhei e falei, isso é posicionamento de câmera de videogame, sabe? Quando você tá procurando alguma coisa no mapa, por exemplo. Nossa, em muitos momentos ela ia andando assim, por exemplo, logo que ela sai do refúgio e ela tá andando e ela passa por uma casinha no meio do nada. E ela oferece um gole de água pro cara e o cara vira a garrafinha dela todinha. Eu olhei assim, ela tá falando com o NPC. É um NPC, porque ele saiu do nada, o cara nunca mais volta. Ele te oferece uma solução, você aceita ou vai embora. É um NPC. E é maravilhoso, porque dentro da série faz sentido. Do jeito que é colocado, né? Que ela descobrindo esse mundo, sendo encantada. Mas enfim, Amandinha, pra gente continuar essa conversa, a gente tem que ir pro bloco de spoilers. Eu não aguento mais. Tem muita coisa pra falar ainda, meu Deus. Vambora. A guerra nunca muda. Abre seu coração, amiga. Continua a discussão. Saímos da casinha do NPC da Lucy. E aí? Essa saída é muito parecida e, assim, é muito nostálgica. Porque a gente faz esse mesmo caminho em vários jogos. Ou você acorda num mundo que você não tá entendendo o que tá acontecendo, tipo a Lucy, que você olha, tá tudo destruído, mas tem gente que tá viva ainda, porque foi propagado, né, aos quatro ventos que todo mundo seria dizimado e só os refúgios ficariam a salvo dessa radiação toda. E aí você encontra uma sociedade que existe. Ela tem problemas, mas ela já tinha antes também, né? Então, você tem que reaprender toda uma dinâmica de sociedade e você tem que entender como esse mundo que você
caiu de paraquedas, está existindo ali. Como que você vai sobreviver a isso? Como que você vai se relacionar? Como que você vai encontrar as coisas? Então, essa sensação que a Lucy tá perdida é a mesma que a gente tem nos jogos. Eu acho muito interessante porque, como eu disse, eles não voltaram com acontecimentos dos jogos, nem voltaram com personagens de, por exemplo, como The Last of Us fez, né? De realmente recriar a história do jogo, com aqueles personagens naquele mundo. Eles pegaram o mundo e desenvolveram uma nova história, porque isso é plenamente possível no mundo de Fallout, já que você tem todo um território devastado e várias histórias ali, várias narrativas, várias pessoas tentando sobreviver, que podem ter percepções diferentes sobre esse território devastado. Essa sensação que a gente estava comentando de você estar jogando, realmente é muito perceptível quando você assiste, especialmente se você já tem algum contato com jogos, né? Agora, esses jogos, eles acabaram construindo e consolidando um território para os jogos de RPG, tanto é que os primeiros jogos são referência no gênero até hoje. Assim, esses grandes jogos que a gente conhece hoje em dia, eles se inspiraram, pelo menos em alguma coisa, do Fallout 1 e do Fallout 2. Porque ali a gente tem uma questão de jogos que apresentam exploração, histórias elaboradas, diálogos elaborados, personagens muito marcantes, escolhas que vão afetar o seu desenrolar ali da narrativa, né? As consequências dessas escolhas e a questão de múltiplos finais, que hoje a galera pira com isso, mas existe desde o Fallout 2. Em 98, uma escolha que você fizesse, ajudar ou não o NPC, matar ou não aquele NPC, ia passar um monte de cinematics, que na época não eram desse nível que a gente tem hoje, né? Mas iam passar várias cinematics diferentes de acordo com as suas escolhas. Lá em 98. Cara, que demais! Detalhe que o Fallout 1 e o Fallout 2 sequer eram jogos 3D. E eles tinham uma câmera travada, que a gente chama de câmera isométrica. Não é exatamente isométrico, mas é um nome popular aí que o pessoal conhece. Uhum. E só no 3, que veio muito tempo depois, que ele ganhou essa questão 3D com mundo aberto. Inclusive você pode jogar em first person, que é o FPS, né, aquele jogo de tiro clássico, tipo Counter-Strike, ou você pode jogar vendo o seu personagem também. Olha então, aí. Houve uma evolução ali muito grande, mas ele sempre se manteve nessa questão de diálogos muito importantes. Gente, eu aprendi inglês por causa de Fallout. Olha! Eu joguei que Fallout legal. 2 com dicionário do lado, aquele dicionário escolar, sabe? Aham. E aí tinha um diálogo, eu corria ali no dicionário, que palavra é essa? Não é, menina? Nossa, Amandinha, que legal, que bacana. E é muito mágico ver isso ser transportado pra tela. E não de uma forma maçante, sabe? Aquela coisa assim, ai, só quem jogou vai entender. Eu fiquei com medo, eu até fiz essa pergunta, né? Poxa, você tá entendendo? Você tá tendo essa impressão? Depois a gente vai discutir isso e tal. Mas depois eu relaxei, porque eu vi como eles conseguiram conduzir essa narrativa de uma forma muito natural, como a gente estava falando, né? Sem pedir desculpa, sem dar muita explicação. A parte da narrativa da história e como ela vai te apresentando o mundo, justamente acho que por escolher a Lucy como essa personagem orelha, né? Que a gente tá conhecendo e ela tá conhecendo o mundo. Então a gente vê muito por esse olhar dela e através dessa ingenuidade dela perante o mundo, que a gente vai entendendo as regras desse universo, é absurdo, assim, o trabalho de construção e respostas que a série vai te dando, sabe? Você começa pensando, nossa, o que tá acontecendo? Como eu falei lá, né, no início do episódio, eu tava esperando essa mulher procurando uma vaga de emprego e de repente ela só quer casar. E eu, o que tá acontecendo? E aí, assim, não precisou vir ninguém falar, oh, meu Deus, né, a humanidade acabou, nós temos que repovoar o refúgio. Eu nem sei se é isso ou não, eu não sei se faz parte de um plano maior ou não. Eu entendo que naquele lugar, naquele refúgio, essa questão é uma questão muito importante. E a partir dali eu sei que existem outros 2 refúgios e que eles são interconectados. E aí, detalhes vêm te chamando a atenção, né? Eles são refúgio 33, que são conectados com o 32 e o 31. Se é o 33, 32, 31, será que existe o 30, o 29, o 28, o 27? Será que existe? Entendeu? E a série não te fala, então você não sabe se começa, né, se só tem esse refúgio cujo número foi
criado do mais absolutamente nada, sei lá, uma autorreferência. Os astros, né, indicaram, sabe, através das runas, sei lá. Se de fato tiveram outros. E em determinado momento da história, a gente conhece o Refúgio 4. E aí você pensa, pô, você tem o 4, então deve ter o 5, o 6, o 7, o 8. E lá na frente, lá no último episódio, você vai ver que existiam centenas de refúgios. Ele vai te responder, a série vai te dar as respostas necessárias para você matar essas curiosidades, mas isso tudo é um detalhe, né, sobre o que é esse universo. O que importa mesmo é o que tá acontecendo nessa história. E é um trabalho de narrativa que eu achei absurdo. É uma série que, quando foi lançada, provavelmente já viu o projeto de segunda temporada. Tanto que foi renovado antes da estreia. Então, e aí você percebe, né, a importância que é você ter uma pessoa que sabe o que tá fazendo, porque tudo que era de importante pra primeira temporada, de realmente importante, ela tem começo, meio e fim ali dentro. E todos os cliffhangers, né, que são deixados pra segunda temporada, eles também estão ali, mas você não sai de lá pensando, ai meu Deus do céu, o que será que vai acontecer agora? Eu não vou conseguir dormir porque eu não sei se a Lucy encontrou o pai dela ou não. Entendeu? Isso foi resolvido. Ai, meu Deus, qual será que é a missão de vida do necrótico? O que tá fazendo ele viver no planeta há mais de 200 anos? Você sabe a resposta. Oh, meu Deus, e agora? E o Maximus? Será que ele vai conseguir se alinhar, né? Enfim, ser respeitado na Irmandade de Aço, sim ou não? Você sabe a resposta. Oh, meu Deus, e a Moldaver? Você sabe quem ela é, o que ela fez, por que ela fez, e você sabe o destino da personagem. Então, assim, os núcleos principais, eles são todos resolvidos, mas ele ainda te deixa gancho pra essa história continuar, inclusive não só no sentido, né, de cortar a história no meio como um Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, sabe? Subir numa montanha, é pra lá o caminho, corta, espera 3 anos pra saber se eles vão descer de lá ou não, sabe? Não é desse jeito. Eu achei, assim, absurdo, sabe? Eu achei absurdo mesmo, eu gostei muito, 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 muito mesmo. E um tema que eu quero tocar aqui com você, amiga, e que eu acho que é muito importante, é a questão da Lucy, principalmente, porque eu acho que a Lucy, ela é uma personagem que ela é a gente nesse universo, sabe? Enquanto telespectador. Ela é a nossa protagonista, né? E eu não falo isso só por causa da série, não. Ela é a protagonista porque, digamos assim, se a gente pensar no mundo dos jogos, a Lucy recebeu uma missão principal. Ela precisa achar o pai. Então, os outros interesses, porque a Lucy tem aquele encontro, né, com os invasores ali no Vault e tudo mais, e aí ela tem que encontrar esse pai e tudo mais, e ela acaba envolvida nessa situação da cabeça, que é um cientista do Enclave que, enfim, está sendo procurado. Enclave é uma das facções desse mundo do Fallout, né? É uma facção política. Ah, isso eu já assistindo a série eu não sabia. É uma facção política extremamente ligada à questão do governo dos Estados Unidos pré-guerra. Tá, então não quero dar muitos detalhes pra gente não entrar aqui numa possível sessão spoiler segunda temporada. E a Lucy encontra esse cara, né, e ela precisa, na verdade, levar esse cara como uma troca de reféns, né, mas aí ele fala que ele não é importante, a cabeça dele que é. E esses outros interesses na cabeça acabam apenas convergindo com a quest, né, a main quest da Lucy, essa missão principal. Então eu digo que ela é protagonista por causa disso, é como se a gente estivesse jogando ou assistindo alguém jogar com a Lucy. E os demais são apenas ali uma questão colateral, apesar de serem muito importantes e excelentes. Sim, eu concordo com você. E eu acho que ela faz um papel muito importante também, pensando aqui apenas como uma série, né, no mundo aí tirado da minha cabeça, onde não é uma adaptação de jogo. Ela tem uma evolução enquanto personagem que acompanha o tanto de informação que a gente vai conhecendo sobre esse mundo, pra quem não jogou, entendeu? Então eu fui entendendo mais sobre o ambiente, a guerra, o que acontecia a partir das coisas e da evolução da Lucy, que inclusive tem um arco, né, de crescimento absurdo. Tudo bem que ela cai pra violência depois, que é próprio desse universo, né? Mas enfim, é interessante a gente ver, né, como que ela me lembra, amiga, um pouco do papel da Bella Baxter em Pobres Criaturas, sabe? Uhum.
que essa pessoa super inocente, mas que aí vai ampliando o mundo e vai desenvolvendo uma certa malícia, vai aprendendo as regras, vai interferindo, mas sempre do jeito dela, porque afinal de contas é de onde ela veio. Sim, e a Lucy claramente faz escolhas, assim como a gente faria no jogo. Então, ela tem a opção de ser uma babaca com os outros, ela tem a opção de prejudicar as outras pessoas, ela tem a opção de ser violenta. Tudo isso está ali posto pra ela. E ela escolhe a gentileza, ela escolhe ajudar, ela escolhe confiar. Mas é muito interessante ver como episódio após episódio ela vai crescendo um pouquinho até chegar a um ponto em que você claramente vê assim, a inocência se estilhaçando. E é triste, né? No último episódio, por exemplo. Você vê o choque daquela realidade toda e enfim, daquele caos em que ela tá. Ela foi forçada, na verdade, a se adaptar. Como isso teve um preço alto pra Lucy. Eu gosto muito disso, e nesse ponto, Amandinha, eu acho que a série coloca um outro personagem também como um co-protagonista, que é o Necrótico, sabe? Porque a partir da Lucy, a gente entende algumas relações pessoais, e a partir do Necrótico, e aí é muito louco, porque assim, ele é um personagem antigo, e aqui, já que a gente tá na sessão de spoilers... ele é a consequência do Cooper Howard, que aparentemente não morreu lá com as ogivas nucleares. E aí, o Necrótico, a história dele, conforme vai sendo contada, faz justamente esse papel do historiador, que é dessa pessoa que viveu muito, que tem muito conhecimento pra compartilhar, né, dentro desse universo. Sem contar que o núcleo dele me deixou curiosíssima, porque assim, eu entendi que era o Cooper na hora. Não, na hora, eu olhei pra cara dele, tá, é o Cooper, ok. Mas como? Né? Eu acho que como isso aconteceu, me deixou completamente presa até o último episódio. Eu queria muito entender a parte dele. Mesmo que eu tenha que dizer aqui que, como uma fã já experiente, porque eu joguei quase todos os jogos, eu não consegui ser surpreendida em muitos momentos na série, não. Muita coisa que aconteceu eu já vi acontecer em jogos, então quando já ia começar a acontecer, eu já, pronto, já vai acontecer ali, vai dar BO, it's a trap. Mas eu queria muito entender a história dele, porque ele é um personagem que vai do 8 a 8.000, né? Na verdade, eu acho que ele sai do 8.000 e vai pro 8, sabe? Pode ser também. É uma questão de perspectiva aí, de números. Porque assim, né, ele começa a série, né, enquanto necrótico, numa cena super violenta, onde ele é acordado, já é falado que ele é o terror da cercania onde morava, e de repente ele termina do lado da Lucy com um cachorro, sabe? Então assim, né, ele sai disso, e na verdade ele sofre o que a gente chama desse processo de humanização, né, de redenção, da gente entender o que é o personagem, por que ele age desse jeito. Eu acho a história dele, assim, pra mim é uma história, pra te falar a verdade, mais importante do que a história da Lucy. Eu acho que cada um tem um papel. A Lucy é essa questão de te apresentar o mundo. O Cooper é essa parte do como o mundo chegou nesse ponto. Como saímos do ponto A pro ponto Z, praticamente ali, né? E aí a gente vai ter o personagem do Maximus pra gente entender como que esses sobreviventes estão lidando de diferentes formas com essa situação. E a gente entende, eu vou confessar aqui que eu não gosto do personagem do Maximus, eu detesto a Irmandade do Aço, então assim, preconceito na hora. Eu olhei e falei, não, bando de gado. Mas a gente precisa entender, e aí o Fallout gosta muito de dar uma lição de humildade nos jogadores, no sentido de calma no teu julgamento. Porque as pessoas, na verdade, só estão tentando sobreviver. E aí, cada uma vai encontrar uma forma, dependendo do contexto dela. O Maximus foi salvo pela Irmandade do Aço. Ele tem, naqueles caras, um ideal de herói, e ele não conhece outra coisa. Então, aí você chegou pra mim num ponto que eu acho que é muito importante, porque o Maximus, ele é tão ou mais ingênuo do que a Lucy. Sim. E eu acho que esse que é o ponto de virada dele, sabe? Porque eu também não acho que ele é um personagem assim, nossa, morri de amores por ele. Eu morri de amores pelo necrótico, ponto. Entendeu? Assim, caí de amores pelo necrótico. Falei, necrótico, meu hate, siga pra onde você quiser. Como que é o slogan dele, amiga, que você até botou no story? Feo fuerte formal. Meu Deus do céu. Ofendi todas as pessoas que falam espanhol, porque eu não falo espanhol.
Tá. Olha o portunhol em dia. É o portunhol em dia, 10 de 10. Ó, já vou tirar meu certificado do Veduca. É isso. Eu só fiquei vendo Domênica postando story do Necrótico e pensando... Contaminei mais uma. Cara, mas assim, olha como é interessante, como que faz sentido com tudo que a gente tá falando. Pô, e aqui eu penso muito no porquê que me chamou mais atenção, né? Começa a me chamar atenção a partir da Lucy, que ela sofre esse processo quase que de independência feminina, né? Ela é uma personagem extremamente feminista. Ela faz o que ela quer o tempo todo, isso é muito legal. E ela tá evoluindo. O Maximus, a surpresa pra mim é o momento que você entende que ele é mais inocente do que ela. E o que faz muito sentido porque, assim, ele tá numa organização paramilitar e adivinha o que militares não falam para outros militares, né? As verdades do mundo, né? A capacidade crítica. E assim, não é só uma organização militar, eles são praticamente uma seita. Sim. É um culto, como chamam na série. Então... é uma parada, assim, muito restritiva e alienada. Totalmente. E o Necrótico, Amandinha, é esse personagem que me traz a história. E, tipo, é o que me amarra, sabe? Não é à toa que eu gostei muito dele. E ele bate muito, né? Ele bate no sentido de crítica. Tem no trailer a cena famosa dele com a Lucy, que a Lucy pergunta pra ele, mas quem é você? E ele fala, querida, eu sou você amanhã. Sabe? Ou seja, amada... assim, não sei o que você tá esperando não, sabe? E isso é tão complexo e tem tantas camadas que olha, você pode estar me julgando pelas minhas ações, você vai agir igual. Só pelo fato de você estar aqui na superfície, você pode ser como eu. Então não me julgue, sabe? Seja fisicamente ou seja psicologicamente. Então o Necrótico, ele me pegou demais, assim. E o que eu gosto é que a gente entender tudo o que tá acontecendo com a Lucy depende justamente disso que você falou, que é entender a história do Necrótico. Porque ele estava lá desde o dia 0, mas não 0 da bomba explodindo. Ele estava envolvido com uma pessoa que estava envolvido com o motivo pelo qual a bomba explodiu. Isso é muito bem amarrado, porque isso podia dar muito errado na história. E eu vou te falar que isso nunca foi dito com todas as letras nos jogos. Apesar de ser uma teoria muito antiga dos fãs, de que toda a guerra, a culminância da guerra ali na explosão, nas explosões, nas múltiplas explosões nucleares, sempre foi uma teoria dos fãs de que isso teria sido provocado pela própria Vault-Tec. E quando eu vi isso na série, assim, bate palmas, dei gritinho, falei, meu Deus! E é interessante porque é falado durante toda a ação, né, do que vai acontecendo na vida que não é do Necrótico, né, do Cooper Howard, vai sendo falado pra ele, né, olha, o fim do mundo é um produto. Se é um produto, significa o quê? Olha, a gente tá vendendo isso, a gente precisa lucrar. Então, assim, as pessoas não querem solucionar esse conflito. As pessoas que estão no poder, né, essas mãos invisíveis que definem o passo de todo mundo, eles querem mesmo que aconteça um problema. E isso vale pra qualquer cenário bélico. Sim. Porque a guerra dá muito dinheiro. Dá muita grana, sim. O mercado de guerra, gente, ele levanta e imortaliza a nação. Que foi o que aconteceu com os Estados Unidos. Então, assim, é uma história, sempre foi uma história para criticar esse capitalismo selvagem que é o American Way of Life, né? Que a gente aprende aqui no Brasil como esse jeitinho norte-americano aí, né, de ser imperialista, de ser colonizador, de, enfim, de levar a democracia para o mundo. E isso fica muito claro na série de um jeito que, poxa, eu acho, assim, bem didático de se entender. Com certeza, com certeza. Eu acho que faz um trabalho excelente, assim, de explicar conceito de crítica social e histórica que a gente tenta ensinar muito dentro de sala de aula ou em conversas. Eu acho que essa série faz um papel fundamental em quase desenhar isso. Eu gostei muito, e uma coisa que eu gosto muito também é da personagem da Moldaver, porque a primeira cena que ela aparece, ela tá sequestrando o pai da Lucy, que, nossa, é no dia do casamento dela, num lugar perfeito, e aí você pensa, ela é uma vilã. Aí, de repente, ela tá... E aí, Amanda, eu vou te confessar uma coisa que é uma maluquice. Tem um momento que o Necrótico, ele ouve o nome da Moldaver, e ele fala...
eu me lembro dela de outro jeito, porque ele acha, né, um retrato falado dela, uma foto, enfim, sei lá como é que chama essa tecnologia naquele mundo, mas é um desenho com a cara dela. E aí, ele diz, eu lembro dela de outro jeito. E eu fiquei pensando, será que a Moldaver é filha dele? Pensei que seria uma possibilidade, sim. Porque, olha essa frase, né, eu lembro dela de outro jeito. Pode ser a filha dele. Porque, assim, eu havia entendido que ele tava atrás da filha dele e da mulher dele do momento zero. Assim, eu não sabia quem que era, se ele era casado ou não, no comecinho ali, quando ele tá só com a criança na festa de aniversário. Eu pensei, de repente, na esposa dele. Mas aí eu pensei, pô, a Moldaver é bem mais velha, né? Não sei se de repente foi uma questão de envelhecimento da atriz. Eu não sei. Eu pensei várias possibilidades, porque vai que ela se transformou um pouco também. Não sei, né? Eu pensei em muitas possibilidades. Eu pensei nisso também. E aí eu me toquei que aquele cara tem mais de 200 anos. Eu falei, não, então, entendeu? E aí eu descartei a possibilidade de ser esposa dele. Mas passou pela minha cabeça. Mas eu achava que era filha dele. Aí beleza. De repente você descobre que a Moldaver é, na verdade, uma comunista. Que ele tá contra ela porque ele é um capitalista. E aí depois você descobre que ele só sobreviveu porque ele tá em busca da família dele, que quem colocou todo mundo nessa situação? Os capitalistas, entendeu? E eu, poxa vida, amigo, poxa vida, né? Que loucura, porque a série ela vai te jogando o tempo todo, né? A Moldaver, ela é boa ou ela é ruim, né? No sentido do que a série quer colocar. Ela é o inimigo ou ela não é? Ela é capitalista ou ela é comunista? Aqui em casa eu tava conversando com meu irmão ontem, que ele tava terminando de assistir Fallout, o Raul, beijo Raul, que eu sei que ele tá ouvindo esse episódio, e aí ele ficou o tempo todo assim pra mim, ai, a Moldaver, eu acho que ela é capitalista. Nossa, eu acho que ela é comunista. Não, mas... E aí ele super nesse exercício que a gente tá fazendo, sabe? Que a gente comentou, que a gente fez assistindo a série de... Será que a Moldaver é filha dele? Será que a Moldaver é boa? Será que a Moldaver é ruim? Sabe? E a série segura isso até o final. Eu tenho uma crítica. A minha crítica é em relação a isso. Imaginei, porque assim, também é esquisito. Sabe? Eu achei esquisito, achei que tem uma forçada de barra, mas fala aí. A minha crítica é em relação a isso, por quê? E aí eu tô com muito medo de como isso vai ser retratado depois. Porque a Moldaver, a gente entende no final, no último episódio mesmo, que ela é uma líder na facção chamada New California Republic, que é a NCR, que é onde ficava Shady Sands, que foi bombardeada, né? A gente vê ali várias vezes aquele take do Maximus saindo da geladeira pequenininho e vendo aquela cratera, depois eles visitam a cratera, enfim. E essa facção, a New California Republic, não é uma facção comunista. No jogo, eles são uma facção como qualquer outra, cheia de prós e contras, mas eles são muito democratas. E assim, é uma facção mais progressista, ok, tem mais liberdades e tudo mais. Tem uma comunidade que tá se dando super bem, tanto que Shady Sands, ela vê ali, poxa, 33 mil pessoas. Sim, é uma cidade muito importante nos jogos. E é um caso de sucesso, sabe? De sociedade. Mas não é comunista. E aí eu penso no que a Moldaver lá do passado falou pro Cooper. Eu não sou comunista. Comunista é como as pessoas que não enlouqueceram são chamadas. E aí eu fico me perguntando qual é o propósito dessa frase, dessa forma de retratar isso. Essa é a minha preocupação, entende? Olha, eu não sei, porque eu acho que dentro do contexto da série, só da série, isso não foi falado. Eu entendo o seu medo de falar, poxa, como é que eles vão retratar? Eu acho que vai depender disso, inclusive isso vai dar uma camada a mais. Embora eu acho que eles nem vão discutir sobre isso, porque no final das contas, a Moldaver, ela vira meio que um sinônimo de algo bom, e aí eu vou te lembrar que tem um episódio lá, no episódio quando o Howard vai na reunião da igreja de Hollywood Forever, acho que é esse que chama, com ela, que ela oferece lá pra ele a escuta, né, pra ele escutar as reuniões da esposa. Ele fala pra ela, você é comunista? E ela fala pra ele, não, e comunista é só uma palavra que eles usam pra quem pensa diferente. Como eu falei, que não enlouqueceu, né? São as pessoas que não enlouqueceram, são chamadas. Ou, na verdade, assim, são as pessoas que não se venderam pra Vault-Tec. Ou que colocariam a vida da humanidade inteira em risco. Que são essas pessoas que hoje a gente chama de progressista, sabe? Que eu não vou pensar só em mim, eu não vou fechar o meu bunker e vou entrar e vou deixar meu vizinho no meio da radiação. São essas pessoas, não é que elas são comunistas. Elas fazem o mínimo pensando no outro. Então, eu tenho essa visão e eu quero me apegar a isso, tá? Eu, particularmente, quero me apegar a isso, porque pra mim faz mais sentido.
sentido. Eu não acho legal eles subverterem essa ideia de, por exemplo, a NCR, que é a New California Republic, é uma facção linda, e eles eram comunistas e eram tudo felizes em Shady Sands. Eu fiquei com um pouco de medo dessa visão muito idealizada da série, sabe? Porque eu acho que isso fugiria um pouco do próprio propósito da série, sabe? Da crítica da série Fallout. É assim, Amanda, eu não acho nunca que uma série feita nos Estados Unidos vai colocar como os comunistas salvaram o mundo, tá? Assim, é o medo que você não precisa também não ter. acho, mas... Não vamos. Mas... Inclusive, eu acho, porque aí tem um ponto que toda a conversa aí, na verdade, ideológica agora a gente sabe que ela utilizou lá a fusão a frio que ela criou, que na verdade ela só pegou o produto que ela tinha criado de volta e ela acende a luz daquele lugar enorme que a gente não sabe onde é, você sabe que você jogou. Mas aparentemente ela devolveu recursos básicos e necessários para a humanidade. Ponto. Foi isso que eu entendi da série, tá? Contudo, porém, todavia, entretanto, nós sabemos que a cabeça do Finch, do Person of Interest, cujo nome eu esqueci, eu lembrei agora que é Wilzik, é assim. Enfim, nós sabemos que a cabeça do Wilde que carregava esse, enfim, objeto, né, que permitiria isso. Uma cápsula, né? Isso, essa cápsula. Ela estava sendo caçada por absolutamente todo mundo, porque quem tivesse aquilo teria o poder dos ermos. E aí, do jeito que a série acaba, dá-se a entender que ela devolveu. A minha pergunta é pra quem ela devolveu. Entendeu? Porque a personagem morre. E aí a série vai ter que continuar. Mas será que ela devolveu para pessoas adequadas? Será que ela devolveu para pessoas, por exemplo, a galera lá que fica cultuando ela no Refúgio 4 e outras pessoas que podem estar cultuando ela, então vou utilizar desse recurso para fazer uma nova guerra contra a Vault-Tec e pessoas que defendem os interesses da Vault-Tec, entendeu? Eu não sei, o que eu sei é que assim, fica muito claro que se a Vault-Tec tivesse, ela continuaria matando pessoas, ponto, porque que ela faz do início ao fim. Se a Irmandade de Aço tivesse, a gente sabe que o cara ia querer todo o poder pra ele, porque é isso que ele fala pro Maximus. Agora, o que vai acontecer a partir dessa ação que ela fez, que nos parece que ela devolveu algo substancial e necessário pra muita gente, e de fato eu concordo que é, mas eu não conheço aquela parte do universo, eu não sei quem são aquelas pessoas, o que aquelas pessoas vão fazer com isso, entendeu? Essa é a minha esperança. Então, e aí eu acho que esse é o plot da segunda temporada. Também acho. Eu só acho bom frisar isso como uma preocupação de que não existe, sabe? Eu acho que a premissa do jogo é muito mostrar essa humanidade nua e crua, sabe? E mostrar que não existe ali uma pessoa ou uma facção, ou seja lá o que for, que seja 100% bonzinho. Sabe aquela coisa mais definida que a gente tem, o bem e o mal? Isso é muito cinza no Fallout. E essa é a beleza da série Fallout. É você não saber de fato com quem você tá lidando até que você realmente investigue. E é por isso que eu preciso só falar brevemente do meu personagem favorito, que é o Norm. Porque o Norm somos nós, Domênica. Somos nós, pessoas comuns, que não conseguem ter um poder de fogo, que não conseguem ser atléticos e irem pro combate, mas que queremos respostas. E que precisamos agir dentro de um sistema porque a gente não tem força suficiente para burlar esse sistema, para enfrentar esse sistema, sabe como a Lucy faz, por exemplo? Que a Lucy tem habilidades para enfrentar esse sistema, mas o Norm não tem. Então, ele é essa pessoa comum que ninguém dá nada por ele, que é o esquisitão, e ele vai atrás dessas respostas de uma forma muito limitada, porque ele está num sistema que o limita, e mesmo assim ele tem muita coragem. Cara, eu acho o Norman um personagem corajoso demais. Eu fiquei muito impressionada com a capacidade que ele teve de ir contra regras que estão praticamente no DNA dele, né? Eles são completamente podados a vida inteira para seguir um sistema muito restritivo e cheio de segredos. E ir contra isso deve ser muito difícil. É muito difícil pra gente, sabe? No nosso sistema. Pois é, e nós que não somos obrigados a isso, embora alguns de nós, né, pessoas comuns, acabam vivendo situações por fazer parte de determinados grupos que colocam esse sentimento de suposta liberdade e superioridade tão grande que acaba podando, né, um olhar além. Mas nesse sentido, todos eles estão presos nisso. O único livre é o necrótico, porque a Lucy tá nesse sistema, mas ela sai pra superfície, então ela tem um olhar de fora. Todo mundo dos refúgios
tá nessa historinha, né, e tá crente, e aí é muito bem explicado na série que também são gerações mais novas, né, que o pessoal da Vaultec colonizou ali, enfim, eles tiveram filhos e tal, e salvaram pessoas, né, da superfície, e todo mundo tá crente ali que tá no melhor sistema possível e que tem uma grande missão que é salvar o mundo. Todo mundo quer salvar o mundo nessa série. O único que só quer sobreviver e descobrir onde tá a família é o necrótico. Olha que loucura. O mais livre quer a coisa mais humana. Eu só quero achar a minha esposa e a minha filha. É doido, né, isso, assim. Eu acho que também é uma crítica, né, que a série coloca. E o Norm, ele percebe tudo isso e ele começa a investigar, porque ele observa, a partir do momento que ele perde o pai e a irmã e ele se vê ali sozinho, ele começa a questionar as coisas que estão ao redor dele. E eu concordo contigo que ele é extremamente corajoso, assim. Eu acho ele tão corajoso como a Lucy. E assim, eu acho que ele amadurece mais rápido do que a Lucy amadurece. Sim, ele se liga que tem coisas erradas acontecendo, coisas estranhas acontecendo muito cedo. E ele se culpa por ele não ter a coragem da irmã, por ele ter se escondido, por exemplo, durante a invasão. Sendo que o que ele tá fazendo ali dentro é muito difícil. Então, eu me identifiquei muito com o Norm, porque eu vejo no Norm aquele personagem secundário, sabe? Que ninguém dá muita atenção, mas muitas vezes nós fazemos esse papel de personagem secundário no mundo, sabe? Não tô falando na nossa vida não, mas no mundo. Nós não somos os grandes players do mundo. E é muito interessante essa visão do pequenininho dentro da história, sabe? Como é importante o papel do Norm, até mesmo para que nós, que estamos assistindo, consigamos entender o tamanho, a extensão dessa sujeira. E o Norm, ele começa a perceber que ele tá preso. Ele e todo mundo ao redor dele também tá preso dentro desse sistema. E aí a gente entende um pouco mais desse sistema a partir do que é apresentado em off pra gente, porque os próprios personagens não sabem. Aí eu acho que ocorre um distanciamento entre o que tá em tela acontecendo com eles e o que nós, enquanto pessoas que estamos assistindo, recebemos. Que é a gente entender que a Vaultec colocou lá, né, os seus melhores funcionários na criogenia para depois essas pessoas continuarem esse serviço de expansão e de domínio da humanidade através do uso de força, se for necessário. O buraco é muito mais embaixo, mas o necrótico, não sabe? Ninguém sabe. Eu só quero dar o crédito a essa reflexão que eu fiz sobre o Norm ao meu amigo Felipe, que isso foi produto de muitas conversas que a gente teve. Então eu sintetizei aqui essas conversas. Inclusive ele falou uma coisa muito interessante, que até o nome do personagem, Norm. Normal, que vem do né? Norm, isso. Cara, assim, genial. Um personagem incrível. Meu favorito. Eu sei que o seu é o necrótico, Domênica, mas o Norm ganhou meu coração. Amigo, o necrótico é o historiador desse mundo, né? Através dele eu entendo o que tá acontecendo, mas eu acho que o Norm, ele é fundamental mesmo. Tanto que, assim, a partir do momento que você entende quem é o Norm, o Maximus, por exemplo, ele cai ainda mais. Fica até injusto, né, a gente pensar no todo o arco do Maximus, assim. Eu acho que ele é um plot muito baixo, mas que eu acho que na segunda temporada ele vai se tornar esse cavaleiro, né? Acaba com isso, com ele sendo consagrado cavaleiro, e eu acho que ele vai abraçar isso de vez. Eu também acho, porque ele é facilmente comprável, né? A gente já percebeu que ele é uma pessoa que ele tem esse deslumbre pelo poder. Então, eu vejo isso de jeito diferente, sabe? Eu não acho que ele é vislumbrado pelo poder, eu acho que ele tem uma necessidade de se sentir parte de algo, porque o lugar da onde ele veio não existe mais nada. Por exemplo, quando a gente vê lá ele com a Lucy no Refúgio 4, que aí todo mundo, né, ele percebe, nossa, essas pessoas são esquisitas, tá todo mundo sorrindo o tempo todo, isso aqui parece uma seita, né, e a Lucy fala, mas se a nossa vida tá boa, por que a gente não vai ficar sorrindo o tempo todo? Se coloca uma coisa de... São pessoas de realidades diferentes vendo algo óbvio, mas como uma tá dentro da questão e acha aquilo normal, não consegue perceber a estranheza. Em contrapartida, quando ele é só o Squire, né? Eu esqueci como que chama isso em escudeiro. Do Titus, logo no comecinho, ele tá sendo oprimido pelo cavaleiro. Sim. E a primeira oportunidade que é designado a ele, de uma forma fake, porque ele rouba a identidade, né, do Titus, que é designado esse escudeiro pra ele, ele faz a mesma coisa. Ele tira aquela parte, né, que, enfim, faz as necessidades dele, da armadura, e joga pro garoto limpar. E ele sorri fazendo aquilo, e
aquilo pra mim me mostrou um pouco do caráter do Maximus, no sentido de eu sempre fui oprimido, hoje que eu tenho poder, eu vou fazer a mesma coisa, por que não? Ah, sim, mas aí, amiga, né? Vamos lá, Paulo Freire. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o Yoshi em cima do cavalo. Mas ele é o Yoshi em cima do cavalo. Ele é o Yoshi em cima do cavalo, mas por outro lado também, eu acho que é uma questão extremamente humana, porque ele age como? Eu não acho que isso significa que ele gosta de poder exatamente no sentido de, olha, eu faria qualquer coisa em busca de poder. Não é isso. Eu acho que ele simplesmente está conhecendo as coisas e replicando comportamentos daquilo que ele conhece como algo ideal. Concordo. Que é o que ele faz no Refúgio 4 também, né? Olha, isso aqui é tudo muito estranho, até eu conhecer o que é água quente e botar meu pé aqui. Pronto, agora eu vou ficar aqui. Entendeu? Então, assim, não é que, como ele é tonto, como ele é fraco. Não, gente, ele tá, né, enfim, conhecendo e replicando conhecimento. Novamente, o que eu disse lá na frente é Fallout é uma lição de humildade no sentido de calma, não julgue tão rápido. Como eu disse, é muito difícil a gente se colocar no lugar desses personagens porque eles estão em uma realidade extrema. A gente não sabe o que a gente faria numa realidade dessa. Como que você, Domênica, lutaria pela sua sobrevivência? É muito difícil. É fácil você falar isso assistindo e comendo pizza, como a gente fez, né, amiga? Pois é. Agora, lá, vivendo isso, é outra história. Não tem comparação. Sendo muito sincera, né, na vida, no nosso dia a dia também, tem várias coisas que a gente replica comportamento de pessoas opressoras, quando a gente chega no lugar dela, e aqui eu não tô falando eu e você, mano, tô falando pessoas no geral, justamente porque é a cultura do lugar, entendeu? E a gente não chega super, ultra, mega revolucionário mudando tudo, não é assim. E a gente nem sabe fazer diferente. A gente não exatamente, a gente não sabe fazer diferente porque a gente só conhece um modelo, sabe? Então esse conhecer como fazer diferente é uma coisa muito nova. Assim como, pra mim, esse conhecer algo diferente vem no momento que a Lucy fala pra ele que a gente pegou o reator de fusão deles e se a gente não devolver, eles vão ficar sem energia daqui uma semana, sei lá, 4 dias. Ele fala, mas se eu devolver, eu não vou poder usar minha armadura. E ela fala, tá, e pra você usar sua armadura, você vai matar aquele monte de gente. Mas a gente tem que buscar seu pai. E eu entendo que ele tá falando, olha, seu objetivo é esse, eu estou te dando solução. Ela fala, o meu pai não ia aceitar isso. E aí ele para e conscientemente ele escolhe devolver. Porque assim, ele poderia ter passado por cima dela com aquela armadura e não resgatar pai, não resgatar bosta nenhuma, tirar lá o Apple Watch do braço dela, colocar pra caçar a cabeça e levar pra Irmandade, entendeu? Ele tinha poder pra isso. Então, assim, é tudo sobre... E eu gosto muito disso no Fallout, que eu acho que é isso que você estava falando sobre a série de jogos, né? Que é essa coisa de humanizar personagens e relações e como eles são extremamente complexos, né? E humanos. Nesse sentido de eles acertam e eles erram, eles escolhem e eles não escolhem. E aí vem a consequência de todas as escolhas ou não escolhas deles, né? Deles ou das pessoas que estão no poder. Exatamente. Tanto que assim, Amanda, só pra gente fechar, você não queria que ele tivesse matado o pai dela ou que ela tivesse matado o pai dela? Fala pra mim a verdade. Você torceu pra aquele gatilho ser apertado? Rapaz, com certeza. Eu olhei assim, ó, na cabecinha, na testa, mira. Olha lá, tá vendo? Entende? É sobre isso. Isso nos torna mais próximos dos personagens de Fallout do que qualquer coisa, sabe? Com certeza. Essa é a magia, amiga. Essa é a magia do RPG. Essa é a magia do RPG, essa é a magia de uma boa narrativa sendo escrita. E como a gente sempre fala aqui no Perdidos na Estante, né, Mandinha? Essa é a magia da arte, né? Porque na arte a gente pode extravasar essa coisa que a gente tem, enquanto na vida real a gente tem que pensar no coletivo, em outras coisas, e fazer outras escolhas. Ideais são reforçados pelos desafios que enfrentamos. E respondendo à pergunta desse episódio, Fallout é só para gamers? / jogadores, jogadoras? Acho que a gente já respondeu, né, amiga? Mas a gente aprendeu que a gente tem que falar as coisas de maneira clara. Sim, sim. Você sentiu que é só pra gamers? Eu não. Tanto é que eu falei assim com o senhor meu esposo. Olha lá, viciei Domênica. Nossa, olha, Bruno, não é fácil, amigo. Não é fácil ver com essa mulher. Aquela que nunca tinha jogado Fallout me manda uma mensagem assim. Vi que tem Fallout 4 pra PS4.
E tá na promoção. Não, pior do que isso, Amanda. Depois eu comentei isso com o Baço e ele falou pra mim assim: eu joguei Fallout 4, a gente tem na Steam. Aí eu, a gente tem? Ele, a gente tem, entra na minha conta. Eu, Opa! então assim, até o momento dessa gravação eu não comecei a jogar, mas a série, ela me envolveu como uma espectadora. Eu acho que mesmo pra quem não gosta de game, eu acho que é uma série muito legal. Tem essas estranhezas que a gente comentou, mas no primeiro bloco, né? De curas mágicas, roupas que aparecem inteiras do nada e coisas assim. Ou, nossa, como é que eles conseguem andar tanto? Transplante de órgãos em tempo real e eles funcionam. É, tem um personagem lá que o Maximus pisa no pé, o Thaddeus, e aí eles andam o cenário inteiro com o pé machucado. E aí eu tenho que te lembrar, amiga. O dedo caindo. Nossa, que cena horrorosa. E eu tenho que te lembrar que, gente, eles fazem isso porque eles são bonequinho de videogame. Tirando isso, é uma obra de ficção. Mergulha, assista e se divirta, porque tem muito pano pra manga. E eu tô muito curiosa pra saber pra onde o Necrótico tá indo, pra onde a Lucy tá indo, pra onde o doguinho amarelo tá indo. E ainda bem que aquele doguinho sobrevive, porque olha, eu senti muito medo. É o Dogmeat, ele tá desde o primeiro jogo. A gente ama o Dogmeat. Nossa, eu tive muito medo que ele morresse, Amanda. Você não tem ideia, assim. Não, Dogmeat não morre, que isso? Não. É o nosso fiel amiguinho. Ai, que bom. Porque assim, eu tava assistindo, de repente o cachorro fica meio xoxo. Aí o Necrótico vem e dá um negócio pra ele. Eu falei, se esse cachorro morrer, eu tô gostando da série, eu vou ser obrigada a parar de assistir. E aí eu vou sentar com a Amanda só pra falar mal da série, porque matou o cachorro. E o cachorro continua lá, gente. Eu tô muito feliz. Dogmeat é o melhor good boy dos ermos, das wastelands. Seja lá se você é gringo ou não. Eu vou fazer uma ponte aqui com uma informação para quem chegou até aqui e talvez não tenha jogado jogos, que tem uma cena, vou fazer o gancho para explicar como é que eu cheguei nisso. O Dogmeat tem uma cena que ele é guardado dentro de uma geladeira de Nuka-Cola. É isso, né, gente? É uma crítica ao capitalismo, aos Estados Unidos, a essa forma de consumo americana. E o dinheiro deles lá são tampas de Nuka-Cola. Olha aí, né? Então, assim, mais crítico do que isso, só Alan Moore com as suas obras aí, estilo V de Vingança e similares, né? Então... E só pra complementar a resposta, todas essas referências que são uma delícia para os fãs dos jogos não sobrecarregam a tela no sentido de fazerem o não gamer desistir de assistir ou do tipo, eu não entendi o que tá acontecendo. Eu acho que isso fica de uma forma tão gostosinha ali na tela, sabe? É posto de uma forma tão didática, como eu já falei, que agrada a gregos e troianos, como a gente fala, né, Du? Sim, com certeza. Então, é gostosa, gente. A série é muito boa, estou muito feliz. Não é só para gamers, mas é para gamers também. E se você assistiu e teve vontade de jogar, jogue. E é isso. Bora ser feliz, bora aguardar a segunda temporada. Necrótico, é nóis, te amo. Espero que você ache sua esposa lá no negócio de criogenia. E assim, cadê a criança? Cadê essa criança? Essa criança nunca mais é falada. Eu tô numa angústia por causa dessa criança. A única coisa que me preocupa é essa criança, sabe? Eu, gente, cadê a criança? Não sei onde tá a criança. Entendeu? Então, quem sabe a criança volta. Espero que volte. Mas é isso. Amandinha, temos um episódio sobre adaptação de jogo. E é válido, né, amiga? Eu acho muito válido. Temos. Eu acho delicioso. Achei delicioso. Quero mais, inclusive. Eu também. Tenham mais coragem de mostrar jogos, histórias de jogos, de uma forma audaciosa mesmo, sem ficar naquela coisa de temos que falar só com os gamers, ou temos que deixar uma coisa muito bobinha pra que as pessoas possam entender, e aí muda a história inteira. Não! Acredita no teu público. Então, estou muito feliz. Bom demais, amiga. Ouvinte, muito obrigada pela sua companhia, pelo seu streaming, pelo seu download até aqui. Eu aguardo lá a sua avaliação de 5 estrelinhas no Spotify ou nos outros agregadores. Se você quiser receber um beijo nosso, é só deixar um recadinho pra gente marcando as nossas arrobas pessoais ou a arroba do podcast lá no X ou no Instagram. No Blue Sky você me encontra como @domenicamendes.com. Lá no Instagram eu tô como domenica.mendes. E a Amandinha está como? A.Mandes91. A.Mandes91. Só no Instagram. É isso. Uma ótima semana. Semana que vem a gente volta. Eu sei que o episódio ficou enorme, mas gente, valeu a pena, vai.
Ficou bom. A pessoa critica episódio de 1 hora de série e grava 2 horas de podcast, cara. Olha, assim, a falta... É isso, né, Domênica? É isso, né? Assim, macaco senta em cima do rabo pra apontar pro rabo dos outros. É isso. Boa semana, Amandinha. Boa semana, Dô. Boa semana, ouvinte. Boa semana, ouvinte. Até semana que vem. Beijo. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Domênica Mendes e Amanda Barreiro. A pauta é de Amanda Barreiro. A produção é de Domênica Mendes. O assistente e a edição são de Leonardo Tremesquim. A narradora da vinheta é a Jo Bonner. A montagem da vinheta é da Isso Aí Design. Nesse episódio foram utilizados trechos da série Fallout de 2024, disponível no Amazon Prime Video, e do jogo eletrônico Fallout New Vegas, de 2010, desenvolvido pela Obsidian Entertainment. O fim do mundo é um produto. Dô, a gente não falou oi, eu sou Domênica, oi, eu sou Amanda, né? A gente, amiga, eu comecei falando e você foi falando, eu te apresentei. Eu te apresentei como senhorita Amanda Barreiro, então já tá bom. E isso é material para o final do episódio, pra vocês verem como a gente é assim. Vamos fazer. Então tá bom.